Gente, o tema de hoje é acabamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre acabamento, né? Já que acabamento é a assinatura do profissional, né? Eu sempre falo isso, que acabamento é a assinatura do profissional. Então, quando ele faz o acabamento, é como se ele assinasse o nome dele ali, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, gente, e por falar em acabamento, eu recebo muitas perguntas, né, sobre esse tema. Um deles, né, que é bem perguntado é como diminuir o tempo no acabamento, né, como diminuir o tempo no procedimento, enfim. E o que acontece? É o seguinte, gente. Quando a gente fala em diminuir tempo, principalmente as iniciantes, né, as iniciantes, elas sempre têm essa dúvida, sempre tem essa questão, né, de querer entregar um bom trabalho e, ao mesmo tempo, fazer o procedimento rápido, né? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, gente. Não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo quando você está iniciando, tá? Por quê? O que faz a gente diminuir o tempo é uma boa preparação, né? Fazer um controle de produto. Então, a iniciante, de cara, ela não vai ter um controle de produto. A iniciante, de cara, ela não vai conseguir ter um acabamento rápido, né? E o que eu falo com as minhas alunas, eu falo para todas as iniciantes que estão iniciando, né? Eu falo o seguinte, gente, primeiramente, foca no acabamento, entregar um bom acabamento para o seu cliente, entregar um bom procedimento para o seu cliente. E depois você começa a focar na agilidade, em agilizar o seu procedimento. Porque se você tentar trabalhar a agilidade e um bom trabalho, o que vai acontecer? Você vai demorar mais e mesmo assim você não vai entregar um bom trabalho. Sabe por quê? Porque você vai querer agilizar o tempo, você vai olhando o tempo, você vai ficando desesperado, meu Deus, eu tenho isso. Então, você começa a ficar desesperado com isso, você começa a ficar nervoso. Então relaxa. Coloca na sua mente o quê? Hoje eu levo 4 horas para fazer a unha. Então já fala com seus clientes, olha, o procedimento eu levo 4 horas. Já avisa, já, sabe? Não fique nervosa, fique tranquila, entendeu? Isso vai passar um tempo, tá? Eu tenho alunas que falam assim, Graça, mas eu levo 4 horas. Eu falo assim, tu tá no lucro, porque eu levava 8. Então, assim, e hoje eu faço rápido. Então, é questão de tempo, é questão de controle de produto. Não tem como fazer uma mágica, né? Você vai, conforme você vai fazendo os atendimentos, conforme você vai praticando, você vai diminuindo o tempo. Então, gente, não foquem, tá? No tempo. Foquem na qualidade do trabalho que você vai entregar. Para mim, se você levou 4 horas, mas entregou um bom trabalho, tá ótimo. Se você levou 6 horas, mas entregou um bom trabalho, tá ótimo. O pior é quando você leva 6 horas e você não entrega um bom trabalho. Aí é ruim, sabe? Aí é tenso. Então, mas por que às vezes não entrega um bom trabalho? Porque fica focada que quer entregar um bom trabalho e fica focado que quer fazer um negócio rápido. Então, foca em uma coisa só. Eu sei que eu preciso entregar qualidade para o meu cliente. O tempo, eu vou diminuir com o tempo. Sabe? Grazi, no seu curso você ensina a diminuir o tempo? Ensino. Mas você vai conseguir fazer uma unha de fio em 2 horas, assim, de cara? Não vai. Não vai. Na sua segunda unha, na sua terceira cliente, sua quarta, não vai. Primeiro você vai praticar, você vai ter controle de produto. Quando você tiver controle de produto, aí você vai ter controle de acabamento. Por quê? Porque se você coloca muito produto, você tem que tirar muito produto, com isso você tem que lixar mais, né? E aí você gasta mais tempo, você gasta mais produto, enfim. Se você tem controle de produto, você não gasta muito produto e você quase não tem que lixar nada. Então, isso vai diminuir o seu tempo, né? Então, se você é uma pessoa desorganizada, você também leva mais tempo, sabia? Então, uma dica que eu dou para vocês aí, né, que estão iniciando, é tentar se organizar. Principalmente vocês que estão iniciando, tá, gente? Já comece organizadamente, né, para que você não tenha vícios e lá na frente você tenha que se policiar.
Então, já se organize. Toda vez que eu vou fazer um procedimento, eu já deixo meus materiais todos preparados. Eu não encho a minha mesa de produto. Fica o desidratador que eu vou usar, fica o higienizador que eu vou usar, fica o primer que eu vou usar, fica o pincel, fica os géis que eu vou usar. Se eu for usar 2 géis, vai ficar 2 géis em cima da mesa. Se eu for usar um gel, vai ficar um gel em cima da mesa. E eu coloco uma toalhinha e ali eu coloco o que eu vou usar. Pinça de curvatura, eu já coloco ela ali. E eu coloco sempre, gente, em ordem de uso. Eu coloco sempre em ordem de uso. Então, por exemplo, o que eu uso primeiro para poder fazer o meu procedimento? Eu uso ou broca ou espátula. Então, a espátula fica ali na frente. Depois que eu uso a espátula, qual a segunda coisa que eu vou usar? O pega-fibra, né? Além do pincel, porque o pincel já fica no porta-pincel. Então, não cabe ele ficar ali. Mas a segunda coisa que eu vou usar é o pega-fibra, né? Que eu vou pegar a fibra e colocar na unha. Então, ele fica ali. A terceira coisa que eu vou usar é o quê? É o cortador de unha. Então, ele fica ali depois da pinça. Sabe? E depois, o que eu vou usar? E eu vou fazendo todo esse trabalho. Então, fica tudo na toalhinha, tudo organizado por ordem de uso. Tá? Lixo, já deixa a lixa ali, tudo bonitinho, com a fecha-poros, tudo certinho ali que eu vou usar. Então, eu já sei onde pegar, sabe? E isso eu faço, gente, entre um cliente ou outro. Entre um cliente e outro, né? Então, por exemplo, acabei de atender um cliente, ele foi embora, eu coloco os materiais que vão esterilizar para esterilizar, eu coloco os outros em cima da mesa, eu tiro pó, passo álcool 70 em tudo, organizo tudo e coloco tudo por ordem de novo, sabe? Organizo tudo de novo, porque é um cliente novo, então ele vai pegar tudo organizado e eu vou estar organizada para atender ele com agilidade. Beleza? Gente, uma outra questão do acabamento, né, uma dica para vocês também de acabamento, muita gente não consegue ter um bom acabamento, por quê? Porque não tem, novamente, organização. Organização acho que vem em tudo na nossa vida, né? Tudo. Quando você não se organiza, você faz tudo a culhão, assim, tudo de qualquer jeito, da lavonte, né? Acaba não saindo nada legal. Então, o que eu vou falar para vocês? Que toda vez que eu vou fazer um acabamento, eu preciso ter em mente que eu faço a mesma coisa em todas as unhas, sabe? Quanto mais você ser desorganizado na hora do acabamento, mais seu acabamento não vai ficar 100%, mais demora você vai ter. Então, você tem que colocar na cabeça o passo a passo do acabamento. É o quê? Ponta, né? Caimento, simetria, cutícula, unha toda. Então, você vai fazer esse procedimento. Você já sabe ponta, caimento, simetria, cutícula, unha toda. Ponta, caimento, simetria, cutícula, unha toda. Então, você vai seguir isso em todas as unhas. Agora, Grazi, então eu tenho que fazer lixamento na ponta em todas? Não, eu vou finalizar essa unha. Vou fazer o lixamento todinho nessa unha. Acabei, vou passar para outra, vou fazer o lixamento todo. Acabei, vou passar para outra. E assim eu vou fazendo todo o procedimento, tá? Broca. Se eu vou usar broca de cutícula, eu vou colocar a broquinha de cutícula lá e vou passar nos 10 dedos. Só vou passar para outra broca quando eu finalizar a broca de cutícula. Aí eu vou lá, vou trocar minha broca e vou vir, vou fazer nos 10 dedos, né? Então, e assim eu vou fazendo, tá? Uma outra questão também, gente, é trabalhar a fibra nos 4 dedos de uma vez. Tem gente que faz 1 a 1, né? O que leva mais tempo também. Porém, quem tá iniciando, às vezes, não tem segurança em fazer os 4 dedos de uma vez, né? Então, faça de 2. Comece fazendo de 2 em 2, para você já pegar já se familiarizar, né? Em fazer mais de 1. Então, faça de 2. Faz 2, mais 2, mais 2, mais 2. Aí você vai pegando o fim da meada aí, né? Uma outra coisa também que pode ajudar muito vocês é a lanterna, né? Então, quando você faz o alongamento da cliente, que a cliente às vezes encosta, né? Que você tem que abrir tudo de novo, enfim, as iniciantes passam muito por isso. Então, usa a lanterna, que aí você fez lanterna, e é 2 segundos a lanterna, né? Depois você leva lá na cabine e tudo. É só para fixar a fibra mesmo e a fibra não sair do lugar mais. Então, isso ajuda bastante, tá bom? E uma outra questão também, gente, é a posição da mão. O que as iniciantes passam? São muitas coisinhas, né? Muitos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas que isso influencia
diretamente na hora da gente realizar o procedimento, na hora da gente agilizar, né, o nosso atendimento. Vamos lá. Bom, questão de atendimento. Por exemplo, quando eu tô fazendo a unha da minha cliente, tem alguns pontos importantes, né? Primeira coisa é a gente ter um apoio de mão, né? E às vezes eu vejo muito isso, principalmente quando eu tô fazendo mão na massa, né? Que eu fico analisando. Geralmente, a cliente, ela faz o que ela quer com vocês, né? Então, o que acontece? Ela coloca a mão assim, ó. Ela coloca a mão aqui, o apoio de mão tá aqui. E o que ela faz? Ela coloca a mão aqui, ó. Aí o que acontece? Dificulta completamente o seu trabalho. Você não consegue segurar a mão dela direito, a mão dela fica dura o tempo todo, e você fica sem graça de puxar a mão dela ou de falar com ela, relaxa, né? Então, tudo demora, entendeu? Às vezes você fica já com a costas ferrada, né? E é complicado. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte: a cliente, ela precisa ficar confortável, mas não mais confortável do que você. Porque a cliente, ela vai chegar ali, ela vai ficar 2, 3, 4 horas ali com você e depois ela vai embora. Você vai ficar 8, 12 horas ali sentada, às vezes até mais, né? Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com essa questão, né? Então, gente, apoio de mão, né? Importante. A outra questão é cliente no celular, né? Então, a cliente, ela senta, ela encosta na cadeira, ela te dá a mão, aí fica numa distância complicada, né? E você tá quase empoleirando em cima da mesa. Isso dificulta muito o seu acabamento. O seu acabamento não fica legal. Você fica cansado e com isso você começa a querer terminar rápido e com isso você não entrega um bom trabalho para ela. Então, a cliente, ela precisa ficar com apoio de mão sempre aqui, ó, no punho. Por isso que a gente fala que é apoio de punho, né? Então, ela vai ficar, o apoio de mão vai ficar aqui, ó, para que a mão dela fique, ó, leve para você, né? Então, beijo para Amazonas também. Então, outra coisa apoio de mão, celular. Celular, gente, é uma praga. Então, eu falo muito sobre isso, né? Sobre vocês terem regra no espaço de vocês. Eu sempre falo que minha casa, minha regra, né? Então, meu espaço, minhas regras. Então, gente, o que acontece? Precisa ter regras. E as regras, você não primeiro começa o atendimento com a cliente para depois falar com ela, olha, não pode mexer no celular, né? Não pode mexer no celular. Não. É o seguinte, as regras, elas têm que ser avisadas antes, né? Por exemplo, olha, eu vou começar um procedimento agora e eu vou te passar algumas informações, tá? Então, primeira questão é que quando eu fizer a preparação na sua unha, você não vai poder mais mexer na pele, no cabelo, então você vai passando as informações para ela. Uma outra questão também é que não pode mexer no celular, porque aí, se você mexer no celular, eu não consigo te entregar um bom trabalho, né? Vai me atrapalhar, então eu peço para não mexer no celular, tudo bem? Tudo bem. Gente, não tem como ela falar assim, não, a cliente está vindo a primeira vez. Então, acho que é isso. Então, são algumas coisas que podem agilizar o nosso trabalho, né? Então, colocar, como é que se fala? Regras, né? Já coloca uma plaquinha para que eu consiga te oferecer um bom atendimento, né? Não mexa no celular, né? Bom, gente, outra questão também quando você não tem essa organização, por exemplo, quando você não mexe não explica, né, para cliente o que vai acontecer, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, é o quê? Eu fazer o procedimento, fazer a capa base na unha da cliente e simplesmente ela mexer na roupa e a roupa, ela tava com uma blusa de... Não era... Minto, eu já tinha feito a capa base, já tinha fixado a fibra na unha dela, já tinha ido na cabine, agora eu ia trabalhar a fibra. E o que aconteceu? Ela tava com uma blusa tipo tipo crochê, sei lá, essas blusas que solta pelo, né? O que aconteceu? Quando eu olhei, gente, a unha tava socada de pelo preto. E o que aconteceu? Tinha como passar acetona ali pra tirar. Não tinha como passar nada ali pra tirar. Foi bem complicado, assim. Eu dei meus pulos, né? Mas
deu trabalho, eu tive que fazer várias coisas que não precisaria de eu fazer, com isso eu levei mais tempo e a cliente ela não vai te pagar mais por isso. Né? Então são coisas que a gente pode evitar, né? Demoro mais na manutenção do que na construção. Gente, sério, muita gente fala isso pra mim mesmo. Olha só, eu fiz até um videozinho aqui no Instagram, tem ele aqui no Instagram e tem ele lá no YouTube também. Aqui no Instagram ele tá em formato de 1 minuto, né? Rapidinho, mas eu acho que dá pra ter uma base legal. Mas tem ele lá no YouTube também, bem detalhado, bem explicado. Mas o que acontece? Por que as pessoas demoram tanto para fazer a manutenção? Porque quando vai fazer a manutenção, tira todo o ponto de tensão, lixa demais, tira todo o ponto de tensão para novamente fazer o ponto de tensão. Aí vai fazer curvatura de novo. E não tem necessidade disso. Então, o que é o ponto de tensão? Ponto de tensão, eu vou repor o produto onde precisa de produto. Então, se a unha cresceu aqui, ó, eu vou repor o produto aqui. Eu só vou limpar o pincel para baixo. Precisa de fazer curvatura de novo? Não. Eu vou fazer o lixamento certo, né? Simetria, tudo certinho. Vou afinar a pontinha com a broca. Vou dar todo o acabamento e vai parecer que ela tá nova. Entende? Então não tem necessidade. Primeiro, se eu for fazer curvatura, você vai ter que tirar o ponto de tensão. Porque se você não tirar o ponto de tensão, você não vai conseguir fazer curvatura. Porque a unha já tá grossa, né? Ela tá rígida, então ela não vai curvar. Para mim fazer curvatura, eu tenho que tirar todo o ponto de tensão. Para que eu vou retirar todo o ponto de tensão se eu vou ter que fazer o ponto de tensão de novo? Não faz sentido, né? Só se tiver descolamento, infiltração, aí eu preciso fazer a retirada desses descolamentos, dessas infiltrações, enfim. A cada 4 meses, a cada 3, 4 meses, aí sim eu faço a retirada do ponto de tensão. Porque aí eu quero colocar um novo produto na unha dela. Por quê? Porque já tem 4 meses que ela tá com aquele mesmo gel, já vai na cabine, sai da cabine, vai na cabine, sai da cabine, vai na cabine, sai da cabine. Tem géis que acaba virando vidro, né? Então começa a quebrar com mais facilidade. Então tem que tomar esse cuidado. Então a cada 3, 4 meses eu faço a retirada do ponto de tensão e aplico o ponto de tensão novamente. Curvo novamente, tá? Então toda vez que eu faço a retirada do ponto de tensão, eu faço curvatura novamente, porque aí me dá essa possibilidade de fazer essa curvatura novamente, tá bom? Então, gente, se não tem descolamento, não tem infiltração, não tem necessidade de eu fazer a retirada, né? Tudo para poder fazer novamente, então isso faz com que eu demore muito tempo, né? Então, a manutenção, eu falo que a manutenção é 40 minutos, e é 40 minutos mesmo, porque você vai repor gel onde tá faltando gel e não tem quase nada para lixar também, gente, tá? Como eu faço para a área da minha cutícula ficar bonita? Bom, Jordânia, muita gente reclama, né? Bom, o primeiro passo é, antes de você começar a fazer o procedimento, você já trabalhar essa cutícula. Porque o que acontece? Você não trabalha bem a cutícula e na hora que você vai fazer o alongamento, tá aqueles fiapos de cutícula ali perto do gel, aquelas cutículas tudo esfarrapada, né? Então fica estranho. E depois você não consegue fazer mais nada com aquilo, né? A não ser tirar mesmo, se você tirar no alicate. Às vezes a gente não trabalha com alicate, a gente trabalha com cutilagem. Eu quero que o meu cliente saia ao mesmo tempo com uma unha legal, né? Com uma cutícula legal, bonita. Então, enfim, o que precisa ser feito? Eu posso fazer a retirada do excesso da cutícula com a broca antes de começar. Geralmente, quando a cliente tem muita cutícula grossa, né? Uma cutícula densa, e unhas ruídas, quando a cliente tem unha ruída, geralmente ela não tem o hábito de fazer a cutícula. Então, geralmente tem muita cutícula. Tem aquela cutícula coladinha, mas que vem até aqui embaixo, né? Então, eu preciso fazer a retirada desse excesso de cutícula, até mesmo para poder abrir espaço para eu poder trabalhar. Então, eu faço a retirada desse excesso de cutícula, deixo a cutícula dela limpinha, não retiro demais, só tiro mesmo o que me atrapalha, só o excesso. Faço o procedimento, faço o alongamento. No final, né, quando eu passo o top coat, aí eu passo o olhinho de cutícula, passo a broquinha 01, aquela esférica 01, que ela é uma broquinha de bolinha, né? E ela é bem pequenininha. Eu passo ela na rotação mínima do motor. E eu vou passando ela na cutícula e eu vou empurrando essa cutícula para dentro, bem de levinho. Então, a cliente fica com a cutícula fundinha, parece que eu tirei a cutícula dela num alicate ou de uma outra forma, cutilagem russa, parece que tá bem, sabe, bem feitinha.
E eu não fiz a retirada ali da cutícula dela, só tirei o excesso. Né? E às vezes, ainda para tirar foto, eu ainda pego a espátula e eu dou uma leve empurradinha para dentro, que ela fica 100%. E minha cliente sai dali e muitas das vezes, a grande maioria que faziam unha comigo, pararam de fazer cutilagem. Pararam, simplesmente faziam o alongamento e esmaltavam. E muitas delas nem esmaltavam mais na primeira semana. Ai, Grazi, a unha fica tão bonita, natural, eu vou deixar para esmaltar na próxima semana. Então, não esmaltava na primeira semana, deixava para esmaltar só na próxima. E não fazia cutilagem. Por quê? Porque ficava tão fundinha, tão perfeitinha, que não tinha necessidade de fazer cutilagem, tá? Estou treinando o controle de produto. Posso fazer em 2 camadas o ponto de tensão? Bom, poder você pode fazer, mas, né, eu acho que isso vai demorar mais e eu acho que você pode acabar viciando nisso, né, e depois ficando nisso, demorando mais tempo para realmente ter o controle de produto e fazer de uma vez só. Então, gente, o ponto de tensão, cara, eu não sei qual a dificuldade que vocês têm no ponto de tensão, porque eu não porque é muito simples, entendeu? É muito simples. Tem um vídeo lá no canal que eu ensino fazer assim, de forma muito fácil o ponto de tensão. Porque o que acontece? Vocês que têm dificuldade no ponto de tensão, porque vocês ficam tentando acertar, tentando consertar o ponto de tensão, o dedo virado. Então, o que acontece? O gel começa a escorrer, às vezes a mão da cliente é quente, às vezes está muito calor, aí o gel escorre com mais facilidade ainda. Então, gente, pegou lá a quantidade de produto, espalha ele na unha, de uma lateral à outra. Acabou. Depois vira o dedinho, espera o gel dar uma nivelada e vai arrumando aqui embaixo. Uma outra coisa importante é o apoio. Se você não tem apoio de mão, se você não apoia para fazer o ponto de tensão, você não vai conseguir ter um ponto de tensão legal, você não vai conseguir ter um controle de produto. Porque, por exemplo, eu que já tenho 12 anos de experiência, se eu vou fazer meu ponto de tensão assim, ó, eu não consigo fazer sem apoio. Então, apoiem, ó, apoiem. Para quê? Para que você consiga fazer o procedimento tendo controle do produto. Porque a cerda do pincel, ela não pode encostar na unha na hora do ponto de tensão. Porque quando você encosta a cerda do pincel na unha, você tira, você faz buraco com gel. Aí você tem que fazer o quê? Ir lá e tampar aquele buraco. Aí você encosta o pincel de novo, você faz o buraco de novo. Aí você vai lá e tampa o buraco. Aí você encosta de novo, faz o buraco, tampa o buraco. E com isso o gel vai escorrendo tudo. Então não tem erro. Não tem. Se você imaginar, olhar pincel, pincel não pode encostar na unha. Pincel não pode encostar na unha. Pincel tem que flutuar em cima do gel. Vai dar tudo certo, você vai conseguir fazer o ponto de tensão assim, ó, rápido. E lembre-se, eu não posso ficar tentando consertar o ponto de tensão. Eu tenho que virar o dedo e acertar aqui. Viu que ele começou a descer demais? Vira o dedo. Vira, mexe o dedo, porque o gel ele vai se movimentar conforme você mexe o dedo. Simples assim, gente. Não tem mistério. Cleide, que legal. A Cleide falou, Grazi, suas dicas mudaram minha vida financeira. Que bom. Fico muito feliz. Obrigada. Ponto de tensão, precisa ser alto? Bom, ponto de tensão é meio polêmico, né? O que acontece? Ponto de tensão depende do comprimento da unha. Se a unha for grande, precisa ter um ponto de tensão mais alto. Se a unha é curtinha, não tem necessidade. Porque se a gente conseguir entender qual é a função de cada coisa, a gente vai conseguir pensar, raciocinar o que sim e o que não. Então, vamos lá. O ponto de tensão, ele serve para quê? O ponto de tensão, ele serve para estruturar uma área que precisa de estruturação, né? Ele vai dar resistência a uma área frágil, vamos colocar assim, né? Então, quando eu falo de ponto de tensão, toda vez que a unha natural da gente quebra, né? Ou até mesmo o alongamento, geralmente ela quebra onde? Né? Ela vai quebrar bem aqui na área de estresse, né? Ó, entre a borda livre e o leito, né? Assim que ela quebra? Aí que ela racha, né? Então, essa é a área que a gente precisa de reforço, né? Só que se você analisar, se eu pegar essa unha e fizer um bololô de gel aqui, ó, vai ficar feio, né?
Vai ficar estranho. Então, o que a gente faz? A gente trabalha essa área, porque essa área precisa de reforço, e a gente trabalha as outras duas áreas para quê? Para a unha ficar esteticamente retinha, bonita, né? Senão ficaria reto aqui, um bololô do ponto de tensão aqui, e aqui reto de novo, né? Assim. Então, o que a gente faz? A gente trabalha essa área que precisa de reforço, que é a área de estresse, e a gente trabalha o restante para deixar essa unha retinha, bonitinha. Bom, mas eu falei para vocês, gente, hoje eu gravei, então quando eu gravo fico com a minha garganta horrorosa. Bom, mas eu falei para vocês que o ponto de tensão ele serve como reforço, né, como estrutura. Então, vocês concordam comigo que quanto maior for o comprimento, né, da unha, mais probabilidade tem de quebrar. Concordam comigo? Mais probabilidade, né? Tem de quebrar. Então, maior vai ser a estrutura que eu preciso nessa unha. Por exemplo, se a gente faz um formato europeu de estrutura extrema, a gente precisa de quê? A gente coloca uma quantidade razoável de gel, né? Se a gente faz um formato extremo, a gente vai usar uma quantidade bem maior de gel. Por quê? Porque a unha é muito grande. Então, quanto maior for a unha, maior vai ser o ponto de tensão. Maior precisa de estrutura nessa unha para que ela aguente, né, o tranco. E quanto menor é o comprimento de unha que a gente for manter na unha da cliente, menor vai ser o ponto de tensão. Menor vai ser a curvatura, né? Quanto maior, maior a curvatura, maior o ponto de tensão. Tá? Lembrando que entre o ponto de tensão e a curvatura vai dar mais resistência do que o ponto de tensão. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês. Vou dar um exemplo simples para vocês. Se a gente tem uma unha, com certeza vocês já viram isso aí na internet, uma unha super grossa, muito grossa, que alguém tacou gel lá e deixou ela muito grossa. Ela vai quebrar? Vocês já viram unha grossa quebrar? Claro que sim, né? Lógico. Vocês cansaram de ver isso na internet. Com certeza você já recebeu alguma cliente com a unha grossa e que uma unha quebrou, duas unhas quebraram. E você vai falar, caramba, mas a unha tá super grossa. Como assim? Como que ela quebrou? Por quê? Porque a espessura da unha não é sinal de resistência. Então tem que ser o quê? O ponto de tensão no lugar certinho, né? E também a curvatura. Se tem ponto de tensão e não tem curvatura, de nada adianta. Não vai ter resistência, tá? Então é um conjunto para que você consiga realmente ter resistência nessa unha. Evelyn, por que você não consegue ter controle? Vou te explicar. Vocês que são iniciantes, vocês pegam no pincel aqui em cima, ó. Então com isso, ó, olha lá, o seu dedo não consegue ir lá, ó. Tá vendo? Não vai lá. Então, o que você vai fazer? Você vai descer a sua mãozinha aqui, ó. Você vai pegar o pincel aqui embaixo, como se fosse uma caneta. Porque aí você vai, ó, ter controle do pincel. Ó. E controle da sua mãozinha também, né? Se eu pego aqui em cima, ó, nem eu consigo colocar, nem eu consigo apoiar, ó. Ó, eu não tenho apoio do meu dedo, não tenho apoio do pincel e eu não vou conseguir trabalhar. Então, bem aqui embaixo, ó a facilidade, ó. Beleza? A Lani colocou, Grazi, sou aluna e não estou conseguindo achar modelos para treinar porque as modelos não querem pagar. Bom, o que eu tenho para falar para você é o seguinte, a partir do momento que você comprou um curso, né, que você investiu em material, eu acho que uma modelo vai ser novamente um investimento para você. Por quê? Se você não treinar, você não vai conseguir ter resultado, né? E a primeira modelo, ela não quer pagar algo que ela não consegue ver. Você não tem uma foto, você não tem um trabalho ainda para poder mostrar para ela, e ela não vai querer pagar, né? Então, eu sempre falo para as alunas, né, fazer em você, ou às vezes você tem habilidade de fazer em você, então faça em você, poste foto, coloca uma foto legal lá para poder chamar a modelo, né? Agora, se você não consegue, Grazi, eu não consigo fazer um bom trabalho em mim.
Aí você tem que fazer o primeiro modelo de graça, às vezes a segunda. Até você realmente ter um trabalho para poder postar e conseguir outros modelos, tá, gente? Não fica olhando para esse lado, é um investimento, é um custo, eu vou fazer unha de graça para os outros. Eu já cansei de fazer unha de graça para os outros, gente. E cansei, assim, cansei. Porque eu queria crescer. E quando a gente quer crescer, a gente faz o que a gente precisa, o que precisa ser feito, né? E não é passando em cima dos outros, né? Subindo em cima dos outros, fazendo os outros. Não é isso, né? É lutando com as armas que você tem. E o que você tem? Né? Você tem um curso, se você já está no curso, você tem um bom curso que, né, que te dá todas as informações necessárias para você se tornar um profissional. E você tem um material que você comprou, agora você precisa de quê? De treinar. Então, arruma um modelo, faça de graça e poste. Treinem. Porque isso vai ser um investimento novamente, tá? E use bastante, gente. Essa modelo que você fez para quê? Para poder fazer boas fotos, postar. Porque dessa foto começa outras, né? Começa a aparecer outras pessoas. Dessa modelo, às vezes outras pessoas veem a unha dela e traz outras, tá entendendo? Então é uma bola de neve. Só que também tem um bom trabalho, né? Toda manutenção precisa reaplicar fibra? Gente, não, tá? Eu só coloco a fibra se tiver necessidade de repor fibra. Por exemplo, se a unha tiver um dente, aí eu vou, né, repor fibra. Se quebrou, enfim. Fora isso, eu não vou repor fibra na unha, não. Tá bom? A fibra é um extensor. Então, se a unha tá certinha, não tem necessidade de eu novamente colocar um extensor na unha dela. Se a cliente quiser fazer unha normal toda semana, ela pode fazer normalmente, tá? Fazer cutilagem, esmaltação, normalmente, tá bom? Vida que segue.